Pontual FM, seja bem-vindo a mais um programa Qual é a Sua História? Estamos hoje aqui mais uma quinta-feira abençoadíssima com muita chuva, graças a Deus, né, Dário? Para dar uma melhorada no tempo aí, né? Graças a Deus. Seja bem-vindo a você que está nos acompanhando através da 88.1, você que está na live com a gente pelo Facebook, pelo YouTube também. Seja muito bem-vindo. Estamos hoje aqui numa quinta-feira especial porque hoje temos sorteio novamente. Isso mesmo, semana passada nós sorteamos. Quem está na live está conseguindo ver aqui uma Bíblia, olha, uma Bíblia abençoada aqui para você. E hoje nós teremos mais um sorteio de uma Bíblia, é muito especial. Você que quer participar, você pode deixar aqui na nossa live, hashtag Minha História, e você já estará participando do nosso sorteio no final do programa. E você pode mandar também pelo WhatsApp, no contato 99994 1658, 99994 1658, e mande hashtag Minha História, você já estará fazendo parte do sorteio no final do programa. Dário, boa noite, Dário, tudo bem, Dário? Boa noite, Gabriel, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais essa quinta-feira que Deus nos prestigia aqui, né, Gabriel, nos dá essa oportunidade de estar aqui com mais uma convidada especial. Mais uma convidada especial, né? Tem abençoado nós toda quinta-feira. Lembrando, né, que esse mês o programa tá rosa, né, Dário? Esse mês o programa é só das mulheres, só. Mês inteirinho só das mulheres. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial também, né, Dário? Duas vezes, né? Estamos aqui com a pastora Ângela, pastora da nossa igreja ali, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ágape, ali da Avenida Mojimirim, número 1400. Pastora, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Para nós é uma honra tê-la aqui. Entrevistar a chefe é mais difícil, rapaz. Pastora, seja bem-vinda, pastora. Gabriel, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa, né, que é maravilhoso. A gente tem visto quanto Deus tem usado as pessoas que têm vindo aqui. Então, eu quero cumprimentar a todos que estão aí na Pontual FM 88.1, né, com uma boa noite. Vocês que estão aí nas lives, né, nos ouvindo. E é um grande prazer, Gabriel. Amém. Mandário, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, amém, pastor. Deus abençoe, pastora. A gente, quando a gente foi iniciar o programa, a gente, né, conversou que a ideia do programa é justamente mostrar como que é a vida. Às vezes a gente vê um pregador, a gente vê um cantor, um pastor, e às vezes tem gente que acha que é muito fácil estar lá na frente, mas ninguém sabe o que a pessoa passou para estar lá na frente, né? Que não é simples. Então a ideia nossa é justamente trazer testemunho, trazer história de vida, de como é maravilhoso o jeito que Deus trabalha e como que Deus transforma as nossas vidas, né? É verdade. Então, assim, Deus está sendo maravilhoso com a gente. A cada quinta-feira a gente está aprendendo muito, né, Dário? Aprendendo muito. Cada quinta-feira é literalmente uma história mesmo aqui. Que bênção. Então, pastora, mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigado. E a audiência aqui, ó, já tá lá em cima já, rapaz. Olha que bênção. Gente, Deus abençoe você que está no chat aí mandando as mensagens. A Maiara, o Jairo, a Silvana, Donizete, Sônia, João Paulo, Edevaldo, Laísa, olha quanta gente aqui. Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Só lembrando que o sorteio é para as mulheres, né? Isso, gente, ó, perdoa a gente, os homens, esse mês, tá? Mas o sorteio esse mês é só para as mulheres. E como a mulher é mais que especial, né, no último sorteio, a gente vai sortear um livro também, tá? Mas a gente vai sortear uma cesta de chocolate. Nossa, olha que benção. Isso é maravilha de Deus. Então, as mulheres que estão nos acompanhando aí, semana que vem nós temos o último sorteio, que serão 3 livros também, né, Dário? 3 livros. 3 livros, mais uma cesta de chocolate. Você não pode perder. Aproveitando, eu já quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores aqui do programa. Eletrochoque, né? Se você precisa de serviço elétrico para sua residência, Eletrochoque é um dos patrocinadores nosso. Delícia de Doce também, que vai estar cedendo a cesta para a gente, né, no próximo sorteio. Contec Motors também, um abraço para o nosso querido Diogo ali. ML Closet também está patrocinando o nosso programa. Deus abençoe vocês.
E o Colégio Pense Mackenzie também é um dos nossos patrocinadores aqui. Esses patrocinadores é muito abençoado que a gente estava sorteando 3 livros uma vez por mês, né, Dário? É. Agora a gente está conseguindo sortear um livro por semana. Então é uma bênção, assim, Deus abençoe vocês, que vocês continuem cada dia mais nos ajudando e abençoando esse programa. E eu tenho certeza que também você vai ser abençoadíssimo. Dário, quer mandar um abraço, Dário? Já tem que mandar pra sogra, não pode esquecer. É verdade. A sogra é... Gabriel, quero mandar assim, um abraço para minha esposa Rosângela, né? Minha filha Larissa, meu filho Wagner. E mandar um abraço para todos da nossa igreja Ágape, né? Não podemos esquecer. Um abraço especial pro meu irmão Cláudio Augusto, meu irmão Jorge e a todos ali da igreja, né? Mandar um abraço para todos os meus irmãos também, igual eu te falei, falar o nome de todos eles aqui, nós vamos ficar até o... Vai esquecer. Mas Deus abençoe a todos, obrigado aí por estar... Amém. Pastora, quer mandar um abraço, pastora? Quero sim, Gabriel. Quero mandar um abraço para o meu esposo, né, pastor Nicels, os meus filhos. Para minha mãe, Gabriel, que lá em Minas, ela lá tá ligadinha no nosso programa. Para ela, para o meu pai. Também Paraguai, né, que está ligadinho. Paraguai tá firme com a gente. Bolívia está ligadinho, né? Que benção. Um abraço para todos vocês aí, tá bom? Amém. Deus abençoe. Benção. Querido Eliseu, seja bem-vindo, Eliseu. Boa noite. Boa noite. Quer mandar um abraço, Eliseu? Quero mandar um abraço para todos os ouvintes aí, né? O Eliseu, para todos os ouvintes aí, né? Vocês aí que estão... E os jovens que estavam na casa da Malu lá. E os jovens que estavam na casa da Malu também ali, ó. A Milena também está assistindo. Um abraço para Milena aqui, que estava no programa passado. Deus abençoe, Milena. Milena, ó, tem que ganhar hoje, hein, Milena? Firme aí. A Milena falou que toda vez ela não hoje... ganha. Milena, ó, chegou o dia. Não deixe de participar. E vamos para o nosso devocional. Nosso devocional hoje está muito abençoado. Nosso devocional ele fala sobre parceiro de oração com Deus. Olha que legal. Você já enfrentou uma situação que era tão insuportável ou confusa que ficou sem saber sequer como orar a respeito? Já se sentiu tão oprimido pela dor ou pelo peso no coração que não conseguiu expressar suas emoções em palavras ou muito menos orar por elas? Que consolo essas palavras devem transmitir? Romanos 8:26 ele diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Pense nisso. Mesmo quando não sabemos como orar, o Espírito conhece nossas necessidades e leva os clamores mais profundos de nosso coração diante do trono de Deus, de maneira que jamais entenderemos deste lado da eternidade. Deus Espírito Santo intercede por nós diante de Deus Pai. Volte-se para Deus em qualquer situação, mesmo quando não sentir vontade. O Espírito intercede por você de acordo com a vontade de Deus. Que bênção, né, Dário? Ô, Dário, é fácil, Dário, estar com forças assim para orar todo dia, para buscar todo dia? Gabriel, tem situações que realmente a gente fica sem palavras, sem palavras na hora de clamar a Deus. Sim. É só o Espírito Santo de Deus mesmo para interceder por nós, né? Porque tem momentos, eu já passei vários, falar a verdade pra você. Um que eu lembro é quando a Larissa, minha filha, estava internada, rapaz. Ela estava com 25 dias no hospital já. Olha só. E nesse dia o médico ligou lá em casa, né? Que ela estava com 10% só de chance de vida e 90% de aparelho, né? Meu e eles Deus. falaram, ó, vocês ficam atentos Preparados. aí, porque essa hora a gente não sabia, na hora a gente não sabia como ir orar, sabe? A gente Desaba ficou tão tudo, né? Assim que só Deus, e Deus, rapaz, proveu, graças a Deus, e ela tá aí hoje uma bênção, Que graças a benção, Deus. olha só. Mas só o Espírito Santo de Deus, Só o que ele Espírito. conhece o nosso coração e sabe o que a gente tá querendo ali, né? Sim, não é fácil, não. Pastor, e quando a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós, como assim ele intercede por nós? Olha, Gabriel, às vezes a gente passa uma situação tão difícil que Deus permite a gente passar, né? Eu já passei uma situação assim, quando o meu filho estava morto no leito do hospital, uma situação bem difícil, que eu não tinha palavras para falar. Mas naquele momento,
eu sentia, nas minhas lágrimas caindo, eu sentia que o Espírito Santo, ele intercedia a Deus por mim. É tão bom, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verdade. Então, nos momentos difíceis, quando a gente passa por um momento tão difícil, você consegue sentir um alívio, porque quando as lágrimas começam a cair, que não tem palavras, você sente o Espírito Santo gemer por você. Isso é Amém. muito bom. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, né? Quando Jesus falou que ele ia ao Pai, mas que ele ia deixar o Espírito, Deixar o Espírito. isso é maravilhoso, né? A terceira pessoa da Trindade é o que está conosco todos os dias, Todos os dias. e ele intercede, né, por nós. Que bênção, isso Conforta é verdade. nosso E Deus, coração, ele né? entende, né, o nosso clamor, né? Ele Isso entende. isso é maravilhoso. E às vezes você que está ouvindo a nossa programação, que está nos acompanhando, às vezes você tem passado por um problema semelhante e às vezes você fala assim, mas eu não sei o que orar, né? Eu não sei o que eu vou falar. Então hoje no nosso devocional você está ouvindo que você não precisa falar nada, né? Se você estiver passando por um momento difícil, dobre o seu joelho que o Espírito Santo vai interceder por você, né? Porque às vezes as nossas lágrimas, elas falam muito mais do que palavras, né? Então, não desista, entregue sempre o seu coração ao Senhor, dobre o seu joelho, busque a Ele, igual a gente lê no devocional aqui, ó, volte-se para Deus em qualquer situação, mesmo quando não sentir vontade, porque Deus, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração. É verdade. Né? E quando nós entregamos a Ele o Espírito Santo, igual a pastora falou, é com gemidos inexprimíveis, né? Então isso nos consola, né? Quando a gente vê que a palavra de Deus fala isso pra gente, isso nos consola. Então que você possa ser consolado pelo Espírito Santo, né? Neste momento, e se você estiver passando por uma situação difícil, não esqueça que o Espírito Santo, ele está aí junto com você. É só você dobrar o seu joelho e interceder que ele levará ao Pai. Deus abençoe vocês, muito obrigado por você estar nessa programação e eu tenho certeza que através dessa palavra o Espírito Santo falou ao seu coração, né, de uma maneira muito forte, muito especial. Gente, eu quero aqui mandar um abraço aqui para todos ali da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ágape. Nós estamos aqui com muitas pessoas aqui, que bênção, ó. Sejam todos bem-vindos, não para de chegar aqui, hashtag Vem História Olha que aqui. bênção. Seja muito bem-vindo à nossa programação. E agora nós iremos ouvir o testemunho da nossa pastora, a pastora Ângela. Ela veio aqui contar um pouco da sua história aqui pra gente. Fique ligado, não saia, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da vida dela. Pastora, qual é a sua história, pastora? Olha, Gabriel, hoje eu vim com o coração aberto, porque o Espírito Santo, que nós já estávamos falando dele aqui, né? Sim. Ele, quando eu estava lá em casa, orando a Deus, para vir aqui na rádio, para que Deus nos dê uma palavra. Porque antes de falar com qualquer um, o Espírito Santo fala comigo primeiro, né? Sim, é verdade. E aí eu pedi ao Senhor que Ele me desse uma palavra. E eu fui lá nos Salmos, bem conhecido. E eu quero deixar para você que é o Salmo 37, o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Como entrega o teu caminho ao Senhor? Para mim falar dessa entrega, Gabriel, eu quero voltar um pouquinho lá antes de eu ser evangélica. Lá quando eu era ainda criança, né? A gente morava lá em Minas, minha família é uma família muito simples, meu pai um homem muito trabalhador, né? Mas a gente sempre tinha uma dificuldade, né? Meu pai trabalhava, minha mãe saía com ele, e eu ficava cuidando do meu irmão, morando numa roça. Ainda ontem eu estava contando esse testemunho para uma pessoa. A gente morava na beirinha de um mato, tinha só aquela casinha. E eu ficava cuidando dos meus irmãos pequenininhos. Então, a gente veio sempre com uma vida sofrida. Logo, eu comecei a trabalhar numa casa de família, fui morar na cidade com 7 anos. E com 7 anos, eu trabalhei lá até os 12 anos. Depois, voltei novamente para a casa dos meus pais, porque meus pais precisavam trabalhar e não tinha quem cuidasse dos meus irmãos. Nós somos em 8 irmãos, tenho o meu irmão mais velho e eu sou a segunda. Aí eu voltei para a casa dos meus pais para cuidar dos meus irmãos. E nesse período, foi um período muito difícil. Minha mãe com meu pai nunca se combinavam. Eles tinham, assim, eram muitas brigas, muita discussão. Minha mãe, uma pessoa muito simples, mas uma mulher muito trabalhadeira. Meu pai também. Mas não, na minha casa não tinha diálogo. Era muito difícil.
muito difícil. Minha mãe começou a beber. E ela começou a beber e bebia muito. Aí um dia minha mãe tentou o suicídio, né? Aí nós sofremos muito com isso. E eu fui Quando você crescendo. era criança ainda. E isso eu já estava na minha fase de adolescência, Nossa. com meus 12 para 13 anos. E nós passávamos esse momento muito difícil. Aí minha mãe acompanhava meu pai para as fazendas e eu ficava tomando conta dos meus irmãos. Então era uma vida muito difícil. E eu sempre tive desejo que o lar da minha mãe com meu pai fosse mudado. Sempre tive esse desejo. E eu falava assim, eu quero casar para mim ter uma vida diferente. Eu vou casar, Deus vai preparar uma vida diferente para mim. Mas só que o que precisava? Eu casei, achei que ia ser diferente. Mas a gente, sem entregar a nossa vida para Deus, eu falo, Gabriel, que esse versículo ele serve tanto para nós, para os que não servem a Deus, que não são cristãos, como para os cristãos que estão dentro da igreja. Porque Verdade. tem muito cristão dentro da igreja que ele serve a Deus, mas ele não entregou a vida dele para Deus. Não está completamente Ele não entregue. está completamente ali servindo a Deus, Isso é né? verdade. Porque às vezes nós achamos que servir a Deus é ir num templo entre quatro paredes. Mas não, servir a Deus, nós somos o templo. É a Sim. todo né? tempo, né, pastor? É o em púlpito todo tempo. Púlpito né? ambulante, né? É isso, é um púlpito ambulante. Então, eu casei e minha vida tornou-se igual a do meu pai com a minha mãe. Por quê? Porque quando eu casei, eu não tinha muita sabedoria. Eu tinha mania de limpeza. E eu comecei a jogar meu marido para o mundo. Ele chegava no portão e eu gritava, tira o sapato. Ele ia tomar banho, eu dizia, põe a toalha no lugar. Mas o lugar tinha que ser no lugar que eu queria. Nossa. Ele tirava o sapato, eu dizia, põe o seu sapato lá no lugar. Olha, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansada. Quer dizer, onde é o lugar de paz de um esposo? É dentro da casa. Junto com a O família. aconchego é a família. É. E eu fazia aquilo se tornar um inferno. E aí eu comecei a tornar do meu casamento igual ao do meu pai com a minha mãe. Foi a referência, tava passando para você também. Estava passando para mim. Aí, e isso foi se tornando cada dia mais. Aí eu já tinha minha terceira filha, né? Tinha o Bruno, a Thaís e a Camila. Eu já tinha minha terceira filha. Eu falei, nossa, eu vou largar do Nicélio. Não dá mais. Porque aí o que aconteceu? Ele começou a ficar nos bares. E nos bares, tinha que mulheres que tinham nos bares. Uma mulher que não tinha uma casa para limpar, não tinha um filho para cuidar, não precisava gritar com ele, né? Isso é verdade. Ali ele tinha o amor daquelas mulheres, entre ásperas, né? E ele começou a se tornar, a ficar dentro do bar. Chegava em casa tarde da noite, muitas vezes bêbado, levava amigos. Eu era uma mulher boa? Era. Mas o meu jeito de ser estava tornando a minha família, jogando o meu esposo no mundo. Olha No só. mundo da perdição. E aí eu peguei e falei, não. Aí um dia, já com os 3 filhos, já com 23 anos de idade, chegou uma serva de Deus em casa e falou, Ângela, não põe essa mala para dentro. Você está mandando o Nicélio embora, mas Deus tem algo. Deus tem algo. Né? Deus tem algo na vida de vocês. Tem alguém que possa estar ouvindo essa história hoje, que Deus tem algo na vida dela. Com certeza. Né? Que Deus tem algo para fazer na vida dela. E talvez é nas mínimas coisas que Deus trabalha, né? Eu acabei de te falar um testemunho que Deus usou você, Sim, a Priscila e o Vinícius ontem, verdade. como anjos do Senhor, né? Então, Deus trabalha nas mínimas coisas. Às vezes a gente não percebe, mas Deus está A trabalhando. gente nem imagina, né? E nessas histórias de quinta-feira, que os nossos ouvintes têm ouvido, eu tenho certeza que Deus tem movido alguém. Com certeza. Porque Deus Eu nunca creio. faz nada sem propósito. Sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito, Isso né, é irmão verdade. Dai? Sempre tem alguém né? precisando de... Com certeza. E aí, o que eu fiz? Eu olhei para essa moça e falei, olha, eu tô aqui em casa, cuido dos meus filhos, limpo a minha casa, cheia da minha razão, né? Mas ele não, ele tá pros bares, tá bebendo. Como que Deus pode mudar a vida de uma pessoa? Aí ela chegou nesse versículo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que benção. Eu falei, mas como eu entrego? Ela falou, olha,
eu tenho um convite para te fazer. Falei, qual é o convite? Eu preciso que você vá comigo num lugar hoje. Falei, mas que lugar é esse? Eu preciso que você vá comigo numa igreja. Falei, igreja? Eu vou todo domingo, eu vou na missa, eu tenho uma igreja, eu sirvo a Deus. Aí ela diz assim, mas você serve a Deus do jeito que está esse versículo? Esse salmo? Falei, como assim? Você já entregou seus caminhos ao Senhor? Você confia nele inteiramente? Como que é a tua fé? Falei, eu acho que é uma religião, eu creio em Deus e creio que... Só que Deus só faz quando o homem quer. Ela falou, você falou muito bem. Deus só faz quando o homem quer. Mas você dá uma chance para Deus trabalhar na sua vida? Falei, posso dar. Vamos comigo na igreja? E eu fui na igreja. Tomou a decisão na hora. Tomei uma decisão. A gente precisa tomar uma decisão, tem hora. Preciso tomar uma decisão de querer uma mudança, de querer experimentar, de querer ouvir algo e falar assim, eu acredito, então eu vou porque eu acredito. Porque às vezes só a gente ficar pensando, né, pastor? Uma hora vai mudar, uma hora vai mudar. E a gente sempre fica parado esperando, essa hora pode nunca chegar. Nunca chegar. Tem que porque dar sempre Deus, o primeiro passo para Deus. né? Porque o que a palavra diz? Que Deus, ele é assim, Deus é muito educado. Ele bate na porta do seu coração. É verdade. Ele vai te despertando. É nas pequenas coisas. Mas se você não abrir, ele não entra. É diferente do inimigo das nossas almas. Sim. Ele não pede licença para invadir a nossa vida. Vai acabando com E o tudo. que mais o inimigo quer hoje? É destruição das famílias. E hoje em dia tá demais, né, pastor? A gente vê Muito. como que o inimigo, ele tá afetando as Demais. famílias, né, de um jeito que... É o que a É o pastora falou, é alicerce. nas pequenas coisas Nas que pequenas. começam, É. né, pastor? As discussões, né? E aí nas vai- pequenas. Meu Deus do céu. Talvez é uma atitude com o filho, né? Sim. É porque o pai corrige, a mãe não gosta. É porque o filho, às vezes, está no caminho errado, a mãe apoia, o pai não gosta. Mas tudo isso já é uma estratégia do inimigo. Ah, Porque quando a gente entrega o caminho ao Senhor, a gente se torna uma união para resolver os problemas. sim. A gente não cria um problema em cima de outro. Isso é A verdade. gente tenta resolver com a presença do Espírito Santo, que é o que nós fizemos a abertura hoje, né? Isso, Que ele é o que intercede por nós. Com a ajuda dele, a gente consegue, Isso é verdade. né, mesmo. transformar a nossa família. Então, o que Benção. aconteceu? Eu fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, era caminho de eu passar em frente a um bar. E o Nicel estava lá. Aí ele perguntou para mim, onde você vai indo? Eu falei, eu estou indo numa igreja. Ele começou a tirar sarro de mim. Fazer o quê numa igreja? Eu falei, estou indo procurar Deus na minha vida. Ah, tá bom, vai então que eu estou ficando aqui. Aí deixei ele lá. Eu fui o primeiro domingo, fui o segundo. No terceiro domingo, nosso amigo Espírito Santo é lindo. Como né? que ele trabalha. Ele é maravilhoso. Por isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vou deixar aqui O o Consolador. Espírito Santo, né? E aí nós estávamos indo no caminho, eu falei para minha cunhada assim, ó, você viu? Nós passamos lá, tá lá tocando, bebendo, mulherada. Como que Deus tem que mudar a vida dele para poder mudar a nossa família, né? Ela falou para mim, Ângela, você crê que o Espírito Santo está aqui te ouvindo? Falei, eu não sei se eu creio, mas você está falando que aqui é o lugar que existe Deus, que é aqui que Deus está, e que Deus vai fazer algo se eu crer, eu estou ouvindo com você. Sim. Falei para ela. Então, eu quero que Deus faça algo. Se esse Espírito Santo que você está falando que ele está aqui, que ele está lá no bar, que ele está em todos os lugares, então ele tem que visitar ele lá no bar. Olha só. Se ele visitar ele lá, eu vou acreditar que realmente esse é o lugar certo, é aqui que Deus quer que a gente fique, e é aqui que Deus tem esse plano na nossa vida que você falou. Ela falou, tá bom, se você crer assim, o Espírito Santo já está lá. Gabriel, a igreja lotada, um culto de festividade. Eu lá dentro da igreja. Para minha surpresa, o pastor prega, eu olhei para ela e falei, escuta, o pastor está contando todinha a vida do Nicelso. Olha Ela falou só. assim, o Espírito Santo deve ter trazido ele deve estar aí dentro. Eu falei, né, uma conversa assim. Só não tinha Ela visto ele ainda na igreja. Eu não tinha visto ainda. Isso que foi o terceiro culto. O terceiro culto, eu não Nossa. tinha visto. Não tinha visto ele. Por isso que eu digo para vocês que estão nos ouvindo. O Espírito Santo, ele está do nosso lado. Ele Amém. quer nos ouvir.
Faça e ele faz. Eu acredito e ele faz. De repente faz o apelo. Quem que eu vejo lá para frente para aceitar Jesus? Unicels. Olha. Dentro da igreja. E eu saí lá fora tão incrédula que eu disse para ele, nossa, mas você vai ser crente mesmo? Eu vi você ir lá na frente. Ele falou, a partir de hoje, nunca mais você vai me ver dentro de um bar. Olha só. Eu disse para ele, mas o que fez você vir para a igreja? Olha o Espírito Santo, que ela falou que ele estava lá do lado dele. Ele me disse assim, eu estava dentro do bar, de repente eu senti um negócio tão ruim, olhei para aquelas bebidas toda empoeirada, olhei para um moço deitado no chão, um cachorro lambendo ele, olhei para o dono do bar, eu falei, meu Deus, mas essa vida que eu quero para mim, eu tenho uma família, eu tenho 3 filhos, e é isso que eu quero para mim. E eu comecei a sentir mal. Eu saí de dentro daquele bar e fui para o outro bar. Chegou lá da mesma coisa. Comecei a sentir mal e eu não estava bem lá dentro. Fui até a casa da minha mãe. Cheguei lá, meu pai bêbado. Meu Deus. Falei, meu Deus, para onde que eu vou? Aí, de repente, eu falei assim, eu vou na igreja dos crentes. Aí eu chamei 2 amigos meus e eu resolvi vir aqui. E aquele pastor pregou toda a minha vida sem saber quem eu sou. Olha só. Então, a partir de hoje, nunca mais você me vê dentro de um bar. E o pastor, quando ele veio, ele falou que parece que o Espírito Santo abriu a visão dele, né? Nesse momento que ele falou que ele estava lá, lembra? Que ele estava lá, mas nunca tinha enxergado isso. É igual Paulo no caminho de Damasco, não caiu as escamas do olho? É assim que Jesus faz com nós, ele tira as escamas, né? O Espírito Santo abriu o entendimento, porque a Bíblia diz assim, que o inimigo desse século, ele cega a mente dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que ele venha nos dar entendimento. Quando nós lemos a Bíblia, tem algum que lê a Bíblia e não entende. A Bíblia precisa ser lida pedindo a ajuda do Espírito Santo. Para interpretar. Né? Para que nós enxergarmos, né? Então, Gabriel, Deus fez algo maravilhoso. A partir daquele dia, nunca mais Unicels entrou num bar. Nunca mais. Benção. Olha só. Então, Deus tinha um propósito na nossa vida. E hoje, Gabriel, eu vejo esse propósito de Deus. Hoje, veja bem, minha mãe, aquela mulher que tentou suicídio. Minha mãe, aquela mulher que bebia. Meu pai pesava 45 quilos, fumava 2 maços de cigarro por dia, deitado em cima de um sofá, não levantava dali por nada. Ele com a minha mãe nunca se combinava. Através da nossa vida, através daquilo que o Espírito Santo fez, hoje minha mãe é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Meu pai, um homem de Deus, pastor. Hoje meu pai pesa 80 quilos, meu pai pega o carro lá em Minas Gerais, com 76 anos, vem aqui na minha casa, vem e volta. Tem a lojinha dele lá. Minha mãe, Deus usa nas orações, a casa dela é cheia de gente. Mas um dia eu cheguei na casa dela, ela estava jogando milho para as galinhas lá fora. Ela diz assim, Ângela, para minha vida não tem mais jeito. Falei, mãe, tem jeito sim, mãe. E uns dias antes, meu pai falava assim, se for para vocês virem aqui, para falar de Jesus, para falar de... Eu não quero que vocês venham mais. Olha só. Mas só que a gente sabia que não era dele, né? Sim. Porque ele tinha, né, um costume, né? Então a gente sabia que não era, então a gente continuava persistindo. Sim. E eu peguei, aí a minha mãe falou assim, olha lá seu pai, que essa ruindade dele, veja o que ele fez naquela porta, ele deu uma machadada, quebrou a porta, quase que matou sua irmã que estava lá. Nossa. Então ele é muito ruim, e por essa semana, por 2 vezes eu desci lá embaixo para tirar a minha vida, mas Deus usou a Patrícia, que era minha irmã pequenininha, para ir chorando atrás e chamando eu. Nossa. Então eu não me matei por causa disso, eu disse para ela assim, mãe, entra no quarto da senhora, fecha a porta e diz assim, mãe, ó, ô Jesus dos crentes, se você existe igual a minha filha falou, muda a minha vida. A senhora vai sentir ele perto da senhora. Aleluia. Gabriel, eu vim embora. Ela dobrou o joelho. Ela falou assim, Jesus dos crentes, que a minha filha acabou de falar para mim, se o Senhor existe, cura minha carne, porque minha mãe é uma mulher muito simples. Cura minha carne, que eu tomo muitos remédios, eu estou desenganada da medicina. Então, o Senhor cura a minha carne. E se o Senhor curar a minha carne, eu vou acreditar que a minha filha está falando a verdade. Que o Senhor quer me curar, quer me sarar. Ela sentiu que a cama, alguém sentou e a cama baixou.
Olha Quando só. ela sentiu aquilo, ela sentiu uma paz dentro dela tão grande. Ela diz assim, olha, o Jesus dos crentes é que está aqui. Que maravilha. E a partir daquele dia, Deus libertou minha mãe de todos aqueles medicamentos. Que benção. E Olha só. Deus começou a enviar servos de Deus lá. Que benção. E aí meu pai também. Meu pai estava em cima daquele sofá. Um dia o Celso pregou Jesus para ele. Ele falou, o dia que Deus me libertar desse cigarro, eu vou ser crente. Você acredita que ele levantou o maço de cigarro, pegou fogo no bolso dele? Ô, louco. Olha. Ele jogou fora Meu Deus do céu. e Deus fez uma obra na vida deles. Hoje, Gabriel, eu digo assim, ó, a minha família, através daquilo que o Espírito Santo tinha, através da nossa vida, hoje eu tenho as minhas famílias servindo ao Senhor. Graças a Deus. De 8 irmãos, eu só tenho 2 que não é evangélico. Mas eu creio no trabalhar do Espírito Santo. Amém. Deus tem fazendo algo lindo. E cada filho meu, você vê, ó, eu tenho 6 filhos, tinha 7. Deus recolheu um, que eu falei para você da oração, né? Sim, Recolheu um com 3 meses de idade. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito. sim. Hoje eu vejo o Bruno. O Bruno nasceu, pesava 2 quilos, cabia numa caixinha de sapato. Eu não era evangélica ainda. Mas Deus enviou uma mulher lá no quarto do hospital. O médico falou assim, não tem jeito. Nós não podemos fazer nada. A mulher falou assim, Deus tem um plano na vida desse menino, eu vou orar. Olha só. E Deus levantou o Bruno daquele benção. leito lá, curou ele. E Deus tem um projeto na vida do Bruno. O Bruno é Amém. uma bênção. Amém. Hoje eu vejo a Thaís. Thaís, Deus tem levantado ela, uma menina abençoada, que já teve também num leito de hospital. O médico falou assim, ó, vai perder os rins. Ela tinha aquele nefrite que fala, né? Sim. Vai perder. Deus usou a irmã Isabel do Bom Raimundo. Quando eu cheguei na porta da igreja, falou assim, amanhã ela vai estar em casa, porque Deus vai fazer um milagre. Olha que No benção. outro dia o médico não entendeu, ela amanheceu desinchada, fez o exame, não tinha mais nada, mandou embora. Olha E só hoje que está aí a benção. Thaís, uma bênção na mão do Senhor. Vejo a Benção. Camila. Camila passou por um processo, mas o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida dela. Está aí uma menina também abençoada por Deus. Abençoado, mano. Samuel, o Estevão, Deus recolheu e diz assim, vou te dar outro filho varão. Olha só. Quando fazia 1 ano certinho que o Estevão era aniversário, para o Estevão fazer aniversário, eu entro com o Samuel para dentro de casa. Samuel e benção, o olha. Natan. Deus tem uma promessa. Que Promessa de Deus. Deus falou que tinha uma promessa e ia dar e mandou colocar esse nome. benção. Olha só. Então, aí Que depois maravilha. veio a Luane. Hoje eu vejo a Luane lá na frente das irmãs, lutando. Uma menina abençoada. Deus tem um projeto. Hilária, jamais eu pensei. Quando eu fiquei grávida da Hilária, meu Deus, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, isso não pode, como que pode, né? Mas em tudo na nossa vida, Deus tem um projeto. Glória a Eu Deus. quero dizer para vocês que estão nos ouvindo que cada detalhe da sua vida, Deus tem um projeto. Nós temos que enxergar o projeto de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós murmuramos por algo, mas nós não devemos murmurar. Nós devemos dobrar o joelho, entregar a nossa vida ao Senhor e perguntar, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer através desse sofrimento? O que é que o Senhor quer operar através desse sofrimento? Porque em tudo Ele tem um propósito. E eu quero dizer para você, que ainda não é evangélico que está nos ouvindo, que Deus, se você está nos ouvindo, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem um propósito. Eu falo isso com experiência de causa, que Deus tem um propósito. A Hilária veio, hoje eu vejo aí, a Hilária, desde os 2 aninhos de idade, era tão assim, ela descia da cama domingo cedinho, batia na porta do quarto e dizia, vamos para a escolinha, vamos para a escolinha. Nunca tive que levantar para acordar a Hilária para a escola dominical. Olha só. Hoje ela vem para a rádio, eu nunca falei, Hilária, você tem que ir para a rádio. Hoje ela lê Bíblia, eu nunca falei, Hilária, você tem que ler Bíblia. Nunca. E tá ali, todos eles, todos. benção. Deus tem um projeto na vida de cada um. Deus tirou o Estevão, foi dolorido? Foi, mas Deus trabalhou na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha família através disso. Que benção. Eu entendi que era um trabalhar de Deus. E com a mesma doença que Deus tirou, o Estevão, com a mesma, que era a meningite, que ele podia ter curado se ele quisesse. Sim. O Bruninho, meu neto, foi cometido da enfermidade. Há 4 anos atrás.
Ele foi cometido da mesma enfermidade. Bem bebezinho também, Bem né? bebezinho, 1 ano e 2 meses. Começando a andar. Eu já estava andando já, começando a andar. Cheguei lá no hospital, a minha nora apavorada. O médico falou, olha, é normal isso, ele teve uma virose, isso é normal. Eu disse para ele, doutor, eu não quero tirar a autoridade do senhor como médico, mas o que esse menino está sentindo não é normal. Eu tenho 7 filhos e eu tive um menino que, da mesma forma que está esse menino, ele faleceu. Com as mesmas crises que o meu neto está tendo. Ele diz, não, mãe, a gente vai dar um remedinho para ele, você vai ver que é normal isso aí. Enquanto ele saiu, o médico estava com falta de médico ali no hospital e ele estava na UTI da neonatal. Eu falei para minha nora, você fica aí que eu vou descer lá embaixo. Eu vou conversar com a diretoria do hospital. Eu vou ver o que eles podem fazer. Aí ela disse assim, tá bom. Eu deixei. Quando eu estava lá, ela falou assim, a diretoria do hospital falou, olha, a gente não pode mexer com ele, porque ele foi internado pelo SUS. Então, eu não posso tirar, mesmo que você queira pagar, eu não posso. Aí, eu exigi que ela chamasse um médico, dei até o nome do médico, né? Aí, ela falou, olha, a gente não pode fazer isso, já tem um médico cuidando dele. Aí, ela disse pra mim assim... Aí, nessa hora, meu telefone tocou. Tocou, a minha nora falou, sobe aqui, que o Bruninho tá muito mal. Aí, eu disse, ó, eu tô subindo lá. Aí, eu subi. Quando eu subi, aquele médico que eu pedi estava na minha frente. Olha só. Do jeito que eu cheguei perto, eu grudei na cintura, doutor, vem comigo. Ele chegou lá, ele estava mesmo. Estava entrando em crise. Aí ele pegou, olhou, falou, olha, a gente vai fazer os exames, mas tudo está indicando que ele tem meningite. Aí fez os exames, tudo deu meningite e cefalite. Nossa. Então, Meu ele Deus. não tinha. Aí o médico falou assim, ó, não tem como sobreviver. Se acontecer de sobreviver, é um milagre, porque ele vai ficar vegetando. O resto da vida vai ser dependente de vocês. Meu Deus. Eu peguei e falei, mas, doutor, não, ele falou, não. E ele saiu, foi embora. Aí ficou eu e as enfermeiras lá. E a minha nora e o meu filho que chegou, o pai, né, o Bruno. Quando ele saiu, o menino entrou em crise. Aí começou a cair o batimento cardíaco. Aí as enfermeiras não achavam médico lá dentro do hospital e elas falavam assim, não tem o que fazer, ele está morrendo. Ela falava assim, bebê, oh, você está assustando a gente, volta. Quando eu vi aquilo, que o menino não tinha mais batimento, que o negócio estava caindo, que o menino estava morrendo. Meu Deus. Eu tinha uma cadeira do lado, eu pedi licença para elas, encostei, elas falaram, não tem mais jeito. Elas falaram. Aí minha nora caiu num pranto, o meu filho saiu pro banheiro chorando, e minha nora chorando. Eu falei, tem jeito sim. Eu peguei aquela cadeira, Gabriel, coloquei a mão sobre a cabeça do meu neto. E eu disse para ele, é no teu nome, Jesus. É no teu nome eu quero repreender a morte. No teu nome, Jesus, eu declaro a cura na vida do meu neto. Jesus, é no teu nome, eu fui clamando pelo nome de Jesus, eu fui clamando, e Jesus foi lá, e de repente, Gabriel, as moças começaram a ficar espantadas, eu não sabia por que elas estavam espantadas, eu olhei o batimento foi subindo, Voltando. subindo, ele foi voltando a respirar novamente. Eu Olha creio só. no milagre de Deus, Que Gabriel. maravilha. Eu creio que a minha história, a história do Unicel, por onde nós passamos, que eu não Sim. posso contar detalhes, senão eu vou tomar muito tempo aqui. E eu sei que não sei quanto tempo está faltando aí já para terminar. Um pouquinho, uns 10 Então, minutinhos. vai tomar muito tempo, porque a gente tem uma história muito longa daquilo que Deus Sim. tem feito na nossa vida. Que Depois, benção. como cristão, aí, terminando a do meu neto, ele voltou a respirar, as enfermeiras ficou toda espantada, ligaram para o médico veio ver aquilo, elas contaram a história. Aí o médico falou assim, olha, nós estamos isolando ele, só que assim, ele voltou, mas se viver não vai ter movimento. Meu Deus. Aí todo mundo orando, muita gente orando, né? Igreja clamando, muita gente clamando. E o meu menino chegou em casa numa quarta-feira para almoçar. Eu falei, Bruno, tudo que Deus faz é perfeito. A família inteira na mesa, né? O médico falou que o Bruninho pode sobreviver, mas ele vai numa cadeira de roda o resto da vida, vai ser dependente da gente. Ele falou, mãe, Deus me deu meu filho perfeito. Ele começou a andar e estava andando. Se for para ficar assim, eu prefiro que Deus leve. Eu não quero meu filho vegetando. Ele falou. Aí todo mundo começou a chorar, né? Falei, Bruno, mas tudo que Deus faz é perfeito, filho. Tudo que ele faz. Aí ele falou,
mas eu prefiro que ele tira. Aí quando chegou a noite, eu falei, mãe, dá pra senhora ir no hospital? O Bruninho tá gemendo muito, ele tá com muita dor, ele não mama, ele não tá com muita dor. Eu falei, vou lá. Cheguei lá, ele no colo da minha nora, todo mole, sem nenhum movimento e chorando. Nossa. Eu peguei e falei, eu vou orar por ele. Eu orei por ele e falei, Deus, se o Senhor tem um projeto, se o Senhor ainda tem algo na nossa vida, na sua obra, se o Senhor tem alguma coisa ainda, se eu tenho um pouquinho de crédito com o Senhor, coloca meu neto em pé. O Senhor repreendeu a morte na vida dele. Meu Deus. O Senhor pode repreender agora, pode devolver todos os movimentos do corpo dele. A medicina falou que não vai, mas o Senhor é que dá a última palavra. Eu orei e ele dormiu. E eu fui embora. No outro dia, para surpresa, o telefone tocou. A minha nora falou, Ângela, você não acredita, mas o Bruninho está correndo aqui no quarto do hospital. Meu Deus, olha só. Aleluia. Que Glória a benção. Deus. Quero Glória dizer para a Deus você que está mesmo. nos ouvindo, não tem Que impossível benção. para o Senhor. Não tem Aleluias. impossível para o Senhor. Talvez você está dentro da casa de Deus, desacreditado. Eu quero dizer para você, confia. Entrega a tua vida para Ele. Confia. O nosso Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus, Ele faz. Ele faz acontecer. Não desanime. Não ponha dúvida. Porque o nosso Deus é o Deus que caminha conosco. Tem gente, Gabriel, tem gente, irmão Dário, que ele pega Deus como se Deus fosse um carrasco. É verdade. Ah, eu cometi um pecado, eu cometi um erro, eu falei algo e Deus vai me castigar. Jamais, jamais. Deus é o Deus que Ele espera que nós toda hora fala para Ele, eu acredito, eu confio. Deus, o Senhor é o meu amigo, meu companheiro, meu pai. Eu acredito. A situação está difícil, o Senhor tem um projeto. Está faltando algo na mesa, o Senhor tem um projeto. Um dia eu estava fazendo almoço e não tinha o que eu pôr na mesa para os meus filhos. Não tinha. De repente chega uma pessoa lá em casa e eu nunca comentei com ninguém. Eu sempre tive vergonha de comentar alguma coisa. E eu sempre orava, a gente orava muito, às madrugadas, né? De repente bate na minha porta. Aí alguém falou assim, irmã Ângela. Falei, oi, era o Orlando. Eu disse, oi, Orlando, entra. Ele falou assim, eu tô com vergonha. Eu não sei, mas eu estava numa quitanda, na Avenida Mojimirim, tinha uma quitanda muito grande, que hoje nem tem mais ela. E eu morava no Parque do Estado 1. Ele diz, eu estava numa quitanda, Deus falava assim, você põe um no carrinho para você e 2 para minha filha, que a família dela é maior. Põe um para você e 2 para minha filha. Ele falava assim, meu Deus, mas eles não falam nada, que vergonha. O que eu vou fazer lá? O que eles vão pensar? Mas eu vim aqui. Eu falei, filho, foi Deus que te usou, traga para cá. Aí ele trouxe, colocou na mesa. Então eu quero dizer para você hoje. Que bênção. Está passando um momento difícil? Deus tem algo para fazer. Sabe por que nós passamos por tudo isso? Uma perca de um filho. Passamos uma necessidade porque Deus precisava nos lapidar para uma grande obra. Aleluia. Talvez você está sofrendo há tanto tempo e não está entendendo que Deus precisa te lapidar para uma grande obra, né? Quantas pessoas sofrem e não entendem? Meu Deus do céu. Que Deus precisa moldar algumas coisinhas. Que Deus verdade. precisa... Deus já fez isso com você, Gabriel? Nossa vida. Já te passou você no vão dos dedos dele para dizer para você, eu preciso tirar umas coisinhas que tá aí. Muito ainda. E depois Né? a gente entende, a gente fala assim, que bom que Deus fez isso. Né? Que bom que Ele fez isso, porque Ele é um Deus amoroso e Ele cuida da gente, né? E ele não coloca pessoas depois com a mesma situação para Sim. você falar? Com certeza. Porque se você está passando por um problema assim, sinta Deus pertinho de você. Olha Aleluia. Ele nas mínimas coisas. Olha Ele no fubá que tiver dentro do seu armário. Porque Ele está falando assim, você não vai passar dificuldade. Você não vai passar fome. Eu vou suprir a necessidade. Mas de maneira, do jeito que eu quero. Porque Deus, Ele não tem prazer, irmão Dai. Ele não tem prazer na nossa carne. Mas Ele tem prazer no nosso espírito. É verdade. Ele tem prazer no nosso espírito. E uma coisa que a senhora falou que a gente sempre fala em quase todos os programas,
foi a oração que você falou para sua mãe fazer. A gente sempre fala que a oração que funciona é aquela oração simples. Não adianta enfeitar. Às vezes a gente não sabe como orar, mas igual você falou, o Jesus dos crentes, é essa oração que funciona, porque ela é feita de coração. Né? E Deus, ele enxerga isso. Quando você faz a sua oração simples de coração, é essa oração que funciona. É verdade, Gabriel, é verdade. Porque eu falo assim que o evangelho é tão simples. Sim. E às vezes nós queremos enfeitar ele. Fazer muita Né? coisa. Fazer muito. E eu vejo assim, a minha mãe é o tipo de pessoa que ela vai orar, ela fala assim, ô Jesus, visita meu neto, olha meu filho, olha minha filha. E aí chega alguém lá, ô Jesus, o senhor tem poder, cura essa doença. Ela põe a mão em cima. Um dia ela orou para uma mulher, a mulher estava com câncer, a verruga caiu na hora. Olha só. Então é uma oração simples. Sim. Nós era novo convertido e nós estávamos lá em casa e eu com uma dor de cabeça e uma febre enorme, em madrugada. Aí o Unicelso falou, Ângela, se troca, eu vou te levar no pronto-socorro. Nós era novo convertido ainda. Aí ele falou assim, nossa, mas que vergonha. A gente tem Jesus aqui, né? Por que nós vamos no pronto-socorro essa hora? Eu vou orar por você. Se você não sarar, vamos dobrar o joelho. Eu te levo no pronto-socorro, se Deus não curar. Nós dobramos. E sabe que jeito que foi a minha oração? Jesus, olha essa dor de cabeça, essa febre, senhor. Eu não sei o que é, mas o senhor sabe. Se o senhor cura eu, Jesus. É uma simplicidade assim. E o Unicelso também, senhor, que tá minha esposa. Que essa febre, que nós não sabemos de onde está vindo. Olha, Jesus, até, eu não estava conseguindo nem ficar, estava tremendo assim de joelho, né? Eu levantei dali curada. Graças a curada. Deus. Que bênção, para a glória do nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Para a glória. Então, Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é bom demais. Então, eu quero dizer para você, é na sua simplicidade que Deus quer trabalhar. Aleluia. Né? É na sua história. Você tem que ter uma história. Nós gostamos muito de contar a história de Paulo, a história de Pedro, não é assim? Sim. Nós gostamos muito de contar, mas nós temos que contar a nossa história. A nossa história. Se eles deixarem exemplo, porque eles passaram e venceram, é porque eles deixaram exemplo para nós. Sim. A Bíblia é para nós ler, para nós acreditar que eles passaram, nós vamos passar, porque em nenhum momento da vida os apóstolos, eles tiveram só vida de bonança, de Sim. bênção. Passaram por muito sacrifício, muitos problemas, mas em todos Deus era com eles. E isso é engraçado, pastor. Hoje eu estava lendo um livro do John Bevere, que ele fala assim, ó, o que a gente tem de melhor para falar de Jesus para os outros é o nosso testemunho. Uhum. E a gente tem que falar por quê? Ninguém melhor do que a gente para contar, porque a gente é perito no testemunho nosso. Verdade. Né? Então, e ele fala assim, ó, você quer falar de Jesus para alguém? Conta o seu testemunho. Verdade. Não guarda para você, Sempre tem porque alguém através precisando de ouvir, dele né? sempre tem alguém. Ele falou assim, às vezes você tem dificuldade de falar de alguém da Bíblia, conta o seu testemunho, que aí o Espírito Santo vai te direcionar através do seu testemunho para você levar a pessoa para a Bíblia. É verdade. E é isso que a senhora falou mesmo. É verdade, Gabriel. Eu falo assim, ó, tem gente que às vezes vai falar algo, às vezes, da Bíblia, ele se perde. Sim. Eu falo, quando se perde, conta seu testemunho. É verdade. O seu testemunho muda a vida. Isso é Né? verdade. Aquilo que Jesus fez, né? Nós temos que vivenciar os milagres de Cristo na nossa vida. Sim, Né? verdade. Então, e hoje eu digo assim, através da nossa vida, quantos que não chegam até Jesus? Verdade. Quantos? Né? Não é precisa fazer muito. Não precisa. Basta você falar aquilo que Jesus já fez na sua vida. Aleluia. Né? Então, Gabriel, esse é o meu testemunho. Amém, Né? pastora. A gente tem muito mais, mas eu não sei, mas eu sei tá. que o tempo, né, já era, né? Eu queria pedir para a senhora fazer uma oração também, principalmente para aqueles que ouviram esse testemunho maravilhoso, né? Igual você falou, às vezes tem gente passando por alguma das coisas que você passou e viu que você venceu. Então, às vezes as pessoas estão esperando, às vezes, uma palavra, né? Uma palavra é o que faz ela dar o primeiro passo, assim como você deu aquele passo de fé que transformou a sua vida. É verdade. E outra coisa, Gabriel, até que nós falamos aqui no começo. Tem muitos lares sendo destruídos hoje. Sim. Muitos lares. O inimigo tem entrado em muitos lares. É verdade. Mas eu quero dizer para você que é serva do Senhor. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos teus filhos. O seu joelho é uma arma para que Deus entre dentro do seu lar e faz uma obra por completo. Amém? Vamos estar orando então, Gabriel? Vamos, pastor. Orar pela família, orar para quem está nos ouvindo, né? Sim. Então vamos estar orando.
Eterno Deus, Pai querido de amor e de bondade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, papai, eu quero pedir, Senhor, em favor de cada lar, de cada ouvinte, Senhor, que nos ouviu nesta noite. Senhor, eu sei que é um testemunho, Senhor, simples, mas é aquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu creio na transformação, eu creio em libertação, eu creio na cura. Jesus, eu creio que o Senhor pode adentrar agora dentro do lar dessa pessoa que está nos ouvindo e fazer, Senhor, um milagre. Transformar, libertar aqueles que estão pensando que é impossível. O Senhor é o Deus das causas impossíveis, ó Deus. Eu queria pedir, Senhor, entra, papai querido, em nome de Jesus, nas vidas das pessoas, nos lares, aqueles que estão agora com depressão, oprimido, muitas vezes pensando em tirar a sua vida. Deus, traga um renovo, traga uma cura, uma libertação. Visita esses lares, essas pessoas. Eu te peço, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastora, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Mais uma quinta-feira, a gente foi abençoadíssimo através desse testemunho. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão acompanhando o programa também receberam o Espírito Santo no coração, né? Aquela pontinha assim para se chegar mais perto de Deus. Amém. E Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Gabriel. Amém. Deus abençoe. Fico muito feliz quando a gente pode testemunhar, né? Verdade. Deus abençoe. É uma bênção mesmo. Deus abençoe. Vocês que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Foi um grande testemunho, né? Um testemunho edificador para as nossas vidas. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue falando ao seu coração e que, assim como nós falamos no nosso devocional, né, que nós possamos ter o Espírito Santo cada vez mais perto da gente, né, porque através dele é ele que vai nos guiar, ele é o nosso GPS, né, tudo que a gente precisa, a gente entrega para ele e ele vai nos guiando. Deus abençoe a sua vida.